Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Correio do Sétimo Reino. O Correio do Sétimo Reino são as cartas escritas pelos cristãos. Opa, achei uma touquinha aqui, vou usar. Tava com frio. Pelos cristãos do primeiro século da nossa era, da era cristã. Eita! Tava aqui na bolsa, olha. E eu já passei tanto frio hoje. Esse já é o segundo vídeo do dia. O primeiro, eu quase morri de frio. Apesar que os meteorologistas estão prevendo calor intenso. Mas amanhã ela desperta com esse friozinho característico do final do inverno. Então, os primeiros cristãos escreveram esses correios, essas cartas, para nós. E não exatamente para nós. Eles escreveram para os primeiros cristãos do século I. Mas hoje nós estamos no século XXI. E essa escrita também é para nós. São instruções detalhadas sobre comportamento humano. Então vamos seguir o que Paulo está dizendo. Paulo é o 12º apóstolo. Sim, porque a cadeira de Judas Iscariotes ficou vazia. Alguém tem que ocupá-la. Quem ocupou? Primeiro foi Matias, depois Paulo, e depois cada um dos pregadores eloquentes aí que você gosta, você pode colocar nessa cadeira aí. É como se fosse o pregador da vez. Lembra? Antigamente existia a cadeira de Moisés. Agora existe, que eu criei, acabei de criar, a cadeira dos apóstolos. Ou a cadeira do apóstolo, tá bom? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo está falando isso. Porque em nada me sinto culpado. Nem acabou de apagar a luz artificial. Você notou? Quer dizer que o dia já amanheceu. Bom dia, cavaleiro. Vão com Deus. O dia já amanheceu. E o sol não nasceu ainda, tá vendo lá, ó? Ele deve nascer ali, ó. Vou afastar para ficar vermelhinho aqui. Olha que lindo amanhecer, gente. Olha que lindo amanhecer que Deus nos proporcionou nessa manhã. Vou ficar pertinho, senão eu não consigo, você não conseguirá me ouvir. Porque em nada me sinto culpado, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Paulo está dizendo, deixa para que Deus julgue. Mas veja, cuidado, porque o cristão ele tem um dever sim, de ver o que está errado, sabe? De dirimir as disputas entre irmãos. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito na palavra, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro.
Porque quem te diferença eu acho que é quem te diferencia. Essa palavra é nova para mim. É que essa Bíblia é um pouco arcaica. Então ele pergunta aqui, por quê? Quem te diferença? E que tu tens que não tenhas recebido? E se eu recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Pedro fala, Paulo escreve umas coisas difíceis. Paulo escreve umas coisas difíceis. Entenda você aí. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo estava vendo todos os apóstolos morrendo e de alguma forma ele entendeu que ele também ia morrer. Nós somos loucos por amor de Cristo, loucos por Jesus, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes em Jesus, vós ilustres e nós vis. Vai entender isso, né, Pedro? Até a esse presente hora, sofremos fome, sofremos sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossa própria mão. Paulo era fazedor de tendas. Tendas ou redes? Agora estou confuso. Acho que ele fazia redes, não lembro agora. Ou tendas, não sei. Paulo trabalhava dia e noite para não ser pesado à igreja. Trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Eles nos tratam como escória, é o que Paulo está dizendo, e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo é corajoso. Ele sobe no palanque e fala assim, sejam como eu sou, imitem-me a mim. Nós temos que ter coragem para falar isso. Trate-me como eu te trato. E eu volto e meia falo isso. Eu gostava de falar isso para os alunos. Sigam o meu exemplo. Eu vos admoesto como filhos. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo era filho da fé, ele batizou Timóteo, acho que é isso. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Tem alguém se prevalecendo aí, querendo ser o bambambam. Para com isso, eu vou acabar indo aí, vou botar ordem. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, claro, e então conhecerei, não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Eu quero ver se esses que estão falando aí têm alguma virtude. Eu quero saber se esses paroleiros aí estão fazendo alguma coisa. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Pare de falar e faça. Que quereis? Irei ter convosco, com vara e com amor e espírito de mansidão.
Mas eu vou ser duro com vocês, está dizendo o apóstolo Paulo. E ele já começa a falar: eu estou vendo que a igreja está um pouco impura. Coloque a barbinha de vocês de molho. Quando eu chegar aí. Paulo fala como uma mãe brava. A minha mãe falava assim: quando eu te pegar, menino, eu vou cobrar os novos e os velhos. A gente ficava: ai meu Deus do céu, coitado do meu corinho. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Eu estou ouvindo que tem aí na igreja. Ele está falando para a primeira igreja do primeiro século. E ele está falando para a igreja do século 21, do último século. Então eu vou perguntar o que Paulo está perguntando aqui para Corinto. Mas eu pergunto para a nossa igreja de Laodiceia hoje, a igreja moderna. Estão falando que há aí entre vós fornicação. Estão dizendo que há fornicação tal qual nem ainda entre os gentios. Estão dizendo que o pecado da fornicação está na igreja pior do que no mundão. Isso é verdade? Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Veja, alguém está na igreja tendo relações com a madrasta. Madrasta é como mãe, pelo amor de Deus, Paulo está falando. Tem na igreja aí, em Corinto, do século I, ou na igreja de Corinto do século 21, alguém se envolvendo com a madrasta? O seu pai casou e você está bulinando a mulher do seu pai? Você está descobrindo a nudez do seu pai com a sua própria mãe? Porque a madrasta é como mãe. Paulo está estarrecido. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Por que você não tirou essa pessoa logo daí, do sétimo reino? Não tolereis essa gente. Essa gente não faz parte do sétimo reino na terra. Essa gente não é do novo Israel. Quem adultera, quem fornica, quem rouba, quem mata, não faz parte do povo de Deus. Não é o que eu estou condenando aqui. Nós não temos que julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas Paulo está dizendo: tire essa pessoa do meio de vós. Vai fazer mal. Tem um adúltero aí, ou adulterar. Tire já. Não fique contemporizando. Não importa se prega bem, se fala bem. Não importa se trabalha na televisão. Tire! Paulo está sendo duro aqui. E nós? Vamos contemporizar com o pecado? Não. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecesses por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse aí presente convosco, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você viu alguém pecando na igreja? Não fique contemporizando. Leve-o. Tire-o para fora. Para que, quem sabe, ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Onde é que eu parei aqui, meu Deus?
Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele está falando. Deixa o pecado correr solto na igreja. Você vai ver. Isso vai virar um pandemônio. Uma cidade de demônios. Deus me livre. Deus nos livre. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é nossa Páscoa. Não existe Páscoa no novo Israel. O que existe é Santa Ceia. Cristo é a nossa Páscoa. A gente não comemora a Páscoa. Ouça e entenda. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Tem prostituto aí na sua igreja? Não vos associeis com eles, porque senão você também se torna prostituto. Isso é eu que falei no final, tá? Para dar mais ênfase. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Entenda, Paulo está falando, não se envolva com os prostitutos. Mas ele não está falando dos prostitutos do mundo, dos adúlteros, dos fornicários, dos pecadores. Está falando da igreja. Cuidado com aqueles que estão dentro da igreja fazendo essas coisas. Porque se você tivesse que não se associar com nenhum desses, como é que você ia ensinar a palavra? Como é que você ia trabalhar, viver? Não dá, porque o mundo está todo contaminado. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, com aquele que, sendo membro da igreja, ainda assim é devasso, ainda assim é avarento, ainda assim é idólatra, ainda assim é maldizente, ainda assim é bebedor, ainda assim é roubador. Com o tal, nem ainda comais. Tá vendo? Aqui Paulo está fazendo uma distinção entre os maus do mundo e os maus da igreja. É mal do mundo? Ainda você precisa contemporizar de algum modo. É mal da igreja? Fuja! Nem comais com eles. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Por que eu vou ter que ficar julgando quem é de fora da igreja? Não. Não julgueis vós o que estão dentro? E os que estão dentro não podem ser julgados também? Ou você está julgando, irmão? Sim, deve ser julgado, claro. Os de dentro você precisa passar pela avaliação de Cristo. Agora os de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, e os de fora que sejam julgados por Deus. Tá vendo a diferença? Então os cristãos precisam ser atentos a isso. A gente não tem que julgar o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas da igreja precisa ser depurada. A igreja precisa ser limpa. E quem tem que fazer isso? Nós, os cristãos. Precisamos ter coragem de falar, olha, isso é pecado. Se a pessoa não entender, desassocie-se dele, se afaste dele. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos?
e não perante os santos? Você tem alguma peleja, alguma pendenga com seus irmãos? Você vai na justiça pedir justiça? Paulo fala, não, meu irmãozinho, isso nem deveria haver entre vós. Mas já que está acontecendo, converse na igreja para que os irmãos orientem vocês. Não fique levando isso para o mundo. Tudo é processo, vamos processar. Isso é feio, irmão. Isso prega contra o cristianismo. Eu, pessoalmente, não gosto de ficar levando demandas aos tribunais. E nem gosto de ficar exigindo meus direitos. Deus é quem cuida dos meus direitos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos vão ser julgadores do mundo. Não agora, mas no futuro. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas entre vocês? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Até os anjos serão julgados por nós. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Sejam sabidos na igreja. Não deixa que as vossas pendengas vá para o mundo. Livre-se delas dentro da igreja, conversando com os irmãos. Na comissão da igreja. Na liderança. Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Você está desvalorizando os irmãos de dentro da igreja, entrando em litígio com eles lá fora, pedindo que um incircunciso seja juiz entre vocês? Veja, foi isso que o Sinédrio fez. O Sinédrio julgou Jesus digno de morte. E foi lá, levou para o governador romano a sentença. Tá certo que eles eram proibidos de sentenciar à morte. Mas eles deveriam ter orado ao Senhor e resolvido a pendenga ali. Mas eles eram maus, eles eram de Satanás. Onde eu parei, Senhor? Para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis, na verdade é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Já está errado você ter demanda com o seu irmão, porque não sofreis antes a injustiça. Por que você não deixa isso para lá, meu irmão? Por que não sofreis antes o dano? Tudo bem, mas você quer litígio? Faça o litígio dentro da igreja. Não espalhe isso para o mundo. É vergonhoso para o cristianismo. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Você está cometendo danos aos irmãos. Não erreis, nem os devassos. Você é devasso? Cuidado. Nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa gente não vai entrar no reino de Deus. Não é porque Paulo não quer, é porque Deus assim ordena. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Vá com Deus, irmãozinho. Estuda bastante lá, hein?
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quer falar bom dia para os irmãozinhos aqui no YouTube? Vai com Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto o manjar quanto os ventres. Mas o corpo não é para a prostituição. Você não nasceu para ser prostituto, está dizendo o apóstolo Paulo. Você nasceu para ser do Senhor Jesus. E o Senhor nasceu para o seu corpo. O Senhor quer habitar no seu corpo, assim como Jesus habitou no templo em Jerusalém. Jesus quer que o seu corpo seja templo do novo Consolador, o Espírito Santo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Você é cristão, vai ficar aí saindo com meretrizes? Isso não coaduna com a nossa fé. Não, claro que não, por certo não. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Se você se prostitui, você se torna uma pessoa com essa pessoa. E Deus não vai levar duas pessoas em uma para o céu, vai levar uma só. Então, se você se envolveu com uma prostituta, você vai ficar aqui na terra queimando com a prostituta. Bom dia, meus irmãos, vão com Deus. Por que serão, disse dois, numa só carne? Aqui está citando Gênesis, não é? Então sai o homem da sua casa e se juntará à sua mulher e se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Deus não vai levar duas pessoas para o céu, vai levar uma, vai levar só você. Então, se você casou, se você se envolveu com uma pessoa, você se torna um com ela. A partir daí, você tem que ser com ela até os últimos dias. E se quando você se uniu com ela, ela não era cristã e você não era cristão, agora você se tornou cristão, Deus ainda fala assim, olha, por amor a você eu vou salvar a sua esposa. Ou por amor a você eu vou salvar o seu esposo. Porque o santo santifica o que não é santo. Agora, você é santo e vai se envolver com uma meretriz? Você é santo e é casado e vai se envolver com outra pessoa? Você está em pecado. Você vai ficar aqui na terra queimando. Não estou falando, é Paulo que está falando. Eu só estou fazendo minhas as palavras dele. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, meu amigo, então, minha amiga, fugir da prostituição, corra correndo. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo, o homem peca, ele peca fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E isso é um pecado difícil. É um pecado mais pecado. Um pecado mais maior. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que o vosso corpo é templo de Jesus? Pelo Espírito Santo, é o templo do novo Consolador. O Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É por isso que você não deve se envolver com ninguém, se você é solteiro. Porque quando você se envolve com alguém sendo solteiro, você está
se prostituindo com o mundo. Então, se você se envolveu com alguém sendo solteiro, você se tornou o esposo desse alguém, ou esposa desse alguém. Resolva isso logo. Oficialize esse casamento. Se você for solteiro, claro. E se você for casado, piorou ainda. É como se você estivesse se envolvendo com uma prostituta, ainda que a moça seja donzela. É como se você estivesse se envolvendo com um prostituto, ainda que o moço seja solteiro, rapaz solteiro. Ou donzelo, para usar o mesmo termo. Ah, eu não me prostituí porque ele não é prostituto. Se prostituiu porque você também é solteiro. Ou pior ainda, você é casado e se envolveu com alguém solteiro. Você acabou sujando a pessoa, tornando ela impura, porque você se tornou um corpo com ela. Ou seja, você trouxe uma terceira pessoa para o seu casamento. E isso não pode receber as bênçãos de Deus. Você é casado? Não caia na besteira de adulterar. Porque o adultério hoje não é mais crime. Antigamente era. Mas continua sendo pecado, tanto quanto era no passado. Você foi comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque seu corpo e seu espírito pertencem a Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Não sei por que ele falou isso. Porque perguntaram sobre o casamento, não é? E ele falou, seria bom que não se casasse. Eu não sei por que ele falou isso. Porque isso não é mandamento de Deus. Deus abençoou o casamento. Então o homem deve sair de sua casa e se juntar à sua mulher. Isso é casamento. Mas ele fala assim, é bom que você não casasse. Mas é melhor que você case e não viva se prostituindo. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Não sei por que Paulo não queria que ninguém casasse, não sei. É questão particular dele. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, se entreguem mutuamente um ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Quem manda na mulher é o homem. Oba! Calma, cara pálida. Não acabou a leitura. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Entendeu? Deus está aqui igualando homens e mulheres. Não existe superioridade do homem sobre a mulher, e muito menos superioridade da mulher sobre o homem. Hoje tá difícil viver. Para os homens tá difícil também. Eu estava vendo uns shorts, aqueles vidinhos curtos de 1 hora e 1 minuto. E talvez você até tenha visto. Mas tem uma cena, a moça vai para a academia malhar. E aí ela se atrapalha lá com o aparelho e pede socorro. E vem um cavalheiro muito elegante e ajuda ela.
ela fala assim, eu não sei como poderia te agradecer. Aí ele falou assim, você pode me agradecer me convidando para um jantar, para tomar um açaí. Aí a próxima cena mostra ele sendo preso, porque ele teria assediado ela. Eu não sei o que os juízes vão achar, mas não sei o que ele mais disse a ela, mas isso mostra a rusga que existe entre homens e mulheres. Porque o homem quer ser machista e a mulher quer ser femista. É um termo novo que eu aprendi esses dias. Então ficam em guerra, a guerra dos sexos. E Deus nunca preparou isso. Não é de Deus isso. As pessoas precisavam diferenciar galanteios de assédio. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. A vida foi muito bem nos 20 séculos do sétimo reino. Mas no século 21, ou no século 20, nos últimos 100 anos, a coisa tem tomado rumos tão esquisitos. Tá difícil viver hoje como mulher e tá até mais difícil viver como homem, porque tudo pode ser interpretado como agressão sexual. É loucura. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Eu não sei o que está dizendo exatamente aqui, mas nas Bíblias modernas fala não se negue à sua esposa, não se negue ao seu marido, a não ser que seja por mútuo consentimento. Por exemplo, vamos ficar uma semana só dedicando à oração, mas depois disso, volte rapidinho. para que não aconteça que Satanás vos tente pela vossa incontinência. Não sei exatamente o que ele está dizendo aqui. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Ele está falando aqui, eu não estou fazendo mandamento novo, mas eu estou dando uma orientação que pode ser prática. Digo, porém, isto para instruí-los, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Como assim, como eu mesmo? Como era Paulo? Paulo era solteiro? Não tinha necessidade de casar? Não sei. Bom dia, irmãzinha. Quer falar bom dia para meus irmãos? Bom dia. Você nunca vai perder essa timidez? Então vai com Deus. Amém. Você já entrou no canal? Volta aqui que eu vou falar o nome do canal. Vigia das pessoas. Decora e entra lá, por favor. No celular. Tá. Escreve no papelzinho. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom.
Eu estou viúva há 1 ano, mas eu falei para as pessoas, falei para Deus: Senhor, eu não tenho vocação para ser viúvo, eu não quero ser viúvo. Mas Paulo fala aqui, ó, você está sozinho? Fique sozinho. E eu já ouvi conselhos de amigos: para, homem, sossega. Mas eu não quero pecar contra Deus. Eu digo aos solteiros e às viúvas e aos viúvos que lhes é bom se ficarem como eu, sozinhos. Mas se não podem conter-se, então casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que ficar em pecado. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. O Senhor diz, a mulher tem que ficar sempre com o marido. E o contrário também é verdadeiro. O marido deve ficar sempre com a mulher. Se porém se apartar, que fique sem casar. Se separar, que fique sozinho. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vai separar? Tá bom, pode. Mas só que você não pode casar de novo, isso é que está falando. Não é essa bagunça que está acontecendo hoje no século 21. Nem existe mais o termo casar, já ficou demodé, agora é ficar. E ficar, as pessoas chamam de ficar o relacionamento íntimo. Relacionamento sem compromisso. Isso é diabólico, não é de Deus. Mas aos outros eu digo: não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ah, você se converteu, a sua mulher era descrente? Não vai largar ela por causa disso. Porque a sua união com ela não vai te contaminar. Porque se você tivesse conhecido ela cristão, você não poderia. Mas já que você se converteu e ela não mande ela embora, fique casado. Se ela quer ficar com você, tudo bem, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Você encontrou Jesus e agora você amancebou-se com alguém. Não vai mandar a pessoa embora, continue com a pessoa. Oficialize esse casamento e siga vida feliz. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Você está entendendo como, nesse caso, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora não são. Por quê? Porque Deus reconhece os casamentos que aconteceram antes que você conhecesse a lei de Deus. Se você conhecesse a Bíblia, você saberia que ao se unir com uma mulher, você está casando com ela. Você é solteiro, mas já se uniu com uma mulher, ou é solteira e se uniu com um homem, biblicamente você já casou com ele. Mas isso, para quem não tem entendimento bíblico, é relevado. Deus releva. Você se converteu agora, começa o cronômetro da sua vida zerou, começa a contar a partir de agora. E os seus filhos que você tiver nessa união serão abençoados como se o seu casamento tivesse sido regular, normal, entendeu? Então ajeite a sua vida com o seu cônjuge, vá na sua igreja, faça o casamento e continue vida abençoada. Agora, se o descrente se apartar de você, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou na paz para a paz. Se a pessoa não quiser ficar com você, não fique segurando, é o que ele está falando aqui. Você virou crente, a pessoa não quer ficar com você, ela quer ir embora, deixe.
fazer o quê? Não há nada o que fazer. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Fique tranquilo. Você virou crente e foi abandonado por sua esposa ou por seu esposo? Deus não vai te condenar por isso. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Não fique insistindo numa coisa que não vai dar certo. Você não é obrigado a salvar a sua mulher, nem a mulher é obrigada a salvar o seu marido. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno entre todas as igrejas. Você é crente e tem uma mulher descrente? Continue casado. Você é crente e tem um marido descrente? Continue casada. É alguém chamado estando circuncidado? Você foi chamado a Jesus e você é judeu? Continue, não tem problema. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão não é prova de fé. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Todos circuncidados ou não vão ter que seguir aos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, continue. Não te dê cuidado e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Paulo não está sendo favorável à escravidão, mas ele não quer criar rebuliço, revolução social. Você é escravo? Continue. Sirva ao seu Senhor como você serve a Deus. Você é livre? Continue livre. Você consegue se livrar dessa dívida de escravidão? Porque antigamente a escravidão era diferente de hoje. Era alguma coisa mais humana. Bom dia, vão com Deus. Estude bastante, viu? Vocês vão para a escola? Aí, ó, acertei. Deus abençoe vocês. A escravidão era assim, a pessoa tinha uma dívida e não podia pagar. Então ela se tornava escravo da pessoa, ia trabalhar com ela até pagar a dívida, limitado a 7 anos. É disso que talvez Paulo esteja falando. Você está na condição de escravo, não precisa sair correndo, continue até pagar a sua dívida. Você pode reunir o dinheiro e ir lá e pagar a sua dívida? Não. Mas continue, porque no 7º ano você será livre, não terá nenhuma obrigação com esse patrão. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é escravo de Jesus Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos de homens. Tá vendo? Jesus é o nosso dono. E o dono de escravos não é aquele que bate no escravo, é aquele que sustenta, alimenta. Nós temos uma dívida com Jesus. Jesus nos deu vida eterna. A gente não tinha como pagar isso. Bom dia, irmãzinha. Vai com Deus. A gente não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Mas Jesus pagou com dinheiro sagrado, com seu próprio sangue. É isso que o apóstolo São Paulo está falando. Irmãos, cada um fique diante de Deus, no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento nenhum. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel a Deus. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Ai, Paulo, não sei se eu quero seguir seu conselho, não. Mas se te casares, não pecas.
E se a virgem se casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Que tribulação é essa? Será que é a tentação de pecar? Não sei. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Viva a sua fidelidade com Deus. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, ou como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuide das coisas do mundo, e como há de agradar a sua mulher. Você está casado, meu amigo? Você tem um compromisso com a sua família, com a sua esposa, seus filhos. Está solteiro? Você está livre. Por que não se dedique ao Senhor? Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o seu marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Não é tempo de distração. Vai com Deus, meninos. Estude bastante, hein? Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Não peca como assim? Não fica ficando, traduzindo aqui em miúdos. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se você consegue se controlar, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. É difícil entender isso aqui, viu, meu amigo Paulo? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O homem está ligado à sua mulher até que ela faleça. Quando ela passar dessa para melhor, ele pode se casar, contanto que seja no Senhor. Nada de ficar ficando. Isso não é coisa de cristão. Por isso que eu já recebi 5 nãos. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é a realidade. Recebi 4 e um não foi bem. O primeiro não que eu recebi foi mais ou menos um desentendimento, uma questão técnica. Mas eu não quero me abrasar. Eu não quero ficar ficando. Paulo termina falando: eu tenho o Espírito de Deus e aconselho que você fique como você está. São palavras duras, meu amigo Paulo. É por isso que eu disse no áudio anterior que tinha coisas duras que ele falava. Pedro já dizia: Paulo fala coisas duras. É difícil entender. Como entender que os solteiros vão ficar solteiros? Ora, o solteiro quer casar, quer fazer família, quer constituir filhos. Talvez o apóstolo Paulo estivesse falando essas coisas específicas para aquela ocasião.
porque a comunidade estava assim, meio conturbada, sabe? Jerusalém estava sendo sitiada, ele via dificuldade, né, em o casal ter que fugir com criança pequena, não sei, talvez seja isso. Olha que lindo sol nascente! Continue conosco, se inscreva no canal, compartilha, dê o seu like. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá no céu, depois do sol, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.